Livro dos Juízes, capítulo 4, do 12 ao verso 16. Anunciaram a Císara que Baraque, filho de Abinoão, tinha saído do monte Tabor. Císara convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Erosete, Ragoim, para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia que o Senhor entregou Císara em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, 10.000 homens o seguiram, e o Senhor derrotou Císara, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio da espada. Diante de Baraque e Císara, saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Erosete e Ragoim. Todo o exército de Císara caiu a fio de espada, sem esperar, sem escapar, nenhum sequer. Vamos orar ao Senhor? Querido e amado Deus, Pai eterno, estamos diante da Tua palavra e dela, ó Deus, queremos nos alimentar a nossa alma, tirar, ó Deus, daqui as lições importantes que o Senhor reservou nesta noite para todos nós. Que a Tua palavra, ó Deus, penetre nossos corações, transforme vidas e possam, ó Deus, todos ser alcançados pela Tua palavra. Vai adiante, ó Deus, deste pregador, que seja o Teu Santo Espírito, ó Deus, falando à Tua igreja. No nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui de volta ao livro dos Juízes, dando continuidade a esta maratona de sermões que retrata justamente um período importante da vida de Israel, do povo de Israel, mas importante nos aspectos de conhecimento acerca de quem Deus é, como de fato Deus trabalha e todos os momentos em que houve fragilidade por parte do povo em desobedecer e abandonar as ordenanças de Deus. Nós temos de fato diante dos nossos olhos alguns personagens que foram importantes, né, desde nessa parte do capítulo do domingo passado. Nós podemos ver que Israel viveu um tempo de 80 anos de paz, conquistados por Eude, que matou 10.000 moabitas, e logo em seguida Sangar veio e matou 600 filisteus, uma referência pequena no final do capítulo 3. Mas, como de fato, irmãos, nós sabemos dos ciclos de instabilidade do povo de Deus naquele tempo, e esse tempo foi justamente um tempo em que o povo de Deus havia saído do Egito, estava já na terra prometida. Houveram problemas relacionados à conquista daquele lugar, porque a ordenança era que todos fossem mortos e que a terra fosse conquistada, e o povo de Deus resolveu não matar a todos, não extinguir todo aquele povo inimigo do povo de Deus. E daí então surgiram dificuldades na moral, na vida, na espiritualidade daquele povo. Então, especificamente, meus irmãos, nós vemos que havia um ciclo, né, e desta trama do capítulo 4 especialmente, nós vamos ver que mais uma vez houve, depois dos 80 anos de paz, houve agora uma problemática, mais uma vez, de apostasia do povo de Israel, ou seja, um distanciamento de Deus, né, das ordenanças e da vida relacional com Deus. Aquele povo também experimentou a disciplina do Senhor, entregando aquele povo a outros povos que subjugaram a eles, que eram opressores estrangeiros. O povo então agora volta a clamar a Deus. Deus agora envia um outro libertador. Desta feita nós vamos conhecer aqui a figura de Baraque, e que com o auxílio de Débora eles puderam então conquistar mais uma vez aqui neste momento os seus inimigos, conquistando assim mais um período de paz. E, meus irmãos, este ciclo de escalada, né, pela inclusão ao longo do poema que celebra a vitória, que nós vamos ver domingo que vem no capítulo 5,
nós vamos ver mais uma vez Deus levantando homens para usar como instrumento nas mãos dele, para que os seus objetivos e propósitos sejam estabelecidos novamente. A justa posição, queridos, dos relatos narrativos e poéticos da vitória relembra-nos então o texto de Êxodo, capítulos 14 e o capítulo 15, quando nós podemos ver o relato que celebra então a derrota do faraó no Mar Vermelho. Os irmãos lembram dessa história? Quando então a saída do povo do Egito, o Mar Vermelho é aberto pelo poder de Deus, o povo passa a pés enxutos, mas logo em seguida o faraó vem com os seus carros, com o seu exército, com os seus guerrilheiros, e quando eles estão indo atrás do povo de Deus, o mar se fecha e Deus destrói todo aquele exército de forma extraordinária. Nós podemos ver que aqui a gente vê mais ou menos esta mesma narrativa, mas em outro contexto, em outro cenário. Mas o exército todo, né, de Jabim foi aniquilado diante desta narrativa de hoje, que reserva para nós muitas lições. Meus irmãos, este capítulo 4 mostra que Israel agora é em pecado mais uma vez, sendo entregue nas mãos de Jabim, que era rei de Canaã, uma terra que subjugava, que maltratava o povo de Deus, que cobrava impostos altos, que escravizava, que matava pessoas, que perseguia. Foi um tempo terrível, não é? Ele governava uma cidade chamada Azor, onde viviam pessoas de Deus ali, o povo de Deus, e tendo como comandante do exército dele um homem chamado Císera, que nós lemos aqui e citamos o nome dele. Então, foram 20 anos de muita perseguição e de muito sofrimento. Volte os seus olhos para o início do capítulo 4, por favor, e você vai ver aqui os versos do 1 ao 3, que diz exatamente assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois da morte de Eude, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Císera, que morava em Arosete Ragoim. Verso 3: os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Perceba, irmãos, que o cenário inicial do capítulo 4 é esse. Então foi um tempo de muita dificuldade, um tempo de muito lamento. E Deus então, depois de 20 anos de sofrimento, o Senhor resolve então mudar aquele contexto e levanta duas pessoas. Vamos ver que dois personagens são levantados aqui, Débora e Baraque. Eles aparecem na narrativa desta libertação, deste momento. E no capítulo 4, versos 4 a 9, nós vamos perceber então que Baraque, ele é encorajado por Débora para então reunir forças e lutar contra o capitão de Jabim, que chamava-se Císera, e obteve então vitória. Nós vamos ver isso claramente. Então, Juízes, capítulo 4, versos 10 a 15, que é um outro bloco do mesmo capítulo, diz que então houve uma fuga, né, de Císera. Quando viu que o exército estava sendo todo destruído, Císera então pula de um carro e corre e foge para a casa de uma outra pessoa chamada Jael, que é a esposa de Eber. Então foi esta mulher que foi responsável por matar Císera quando ele estava deitado, dormindo, muito cansado da batalha. Ela pegou uma estaca e perfurou a sua cabeça a ponto de cravar aquela estaca no chão. E ali morreu o capitão de Jabim, trazendo então derrota completa, né, sobre aquele exército inimigo do povo de Deus. Então nós vamos ver isso com mais detalhes depois. Mas nesta espiral, irmãos, descendente, nós podemos ver neste primeiro versículo que nós lemos, que a Bíblia então fala, ela diz claramente que o povo de Deus voltou a fazer o que era mal. Só que essa palavra mal, mais uma vez eu ressalto ela, não é mal com L, é um mal com U, que significa um mal moral, sabendo que está fazendo o que é mal, é consciente, destemido a fazer o mal, é uma maldade mesmo, fazer o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. E nós podemos, irmãos, destacar que essa maldade, ela se relata em duas coisas que desagradam a Deus: é a idolatria e as alianças que aquele povo começou a fazer com o povo inimigo, o povo que não era o povo de Deus. E nós sabemos que muitos problemas aconteceram porque era proibido então o povo de Deus se relacionar com quem não é do povo de Deus, e eles fizeram justamente isso. Pegaram as filhas do povo inimigo para casar com seus filhos, e pegaram suas filhas e deram como casamento
para os filhos de outro povo inimigo. Isto aborreceu a Deus. E esta regra, ela vale até hoje para nós. Nós vamos ter cuidado com quem nós nos aliançamos, né? De forma a casamentar-se, né? A viver matrimonialmente, aliança de vida, né? Com outras pessoas. E meus irmãos, olhando então com mais detalhes, né? Sobre este distanciamento do povo, o povo então houve um estado de acomodação no seu relacionamento com Deus. E alguns sinais, irmãos, de acomodação espiritual nós podemos destacar para a nossa vida hoje aqui. Será que nós em algum momento não passamos por momentos assim? De distanciamento? E as coisas ficaram difíceis? Faltou paz ao coração? E vivemos às vezes numa vida muito, não é no sentido pejorativo, mas medíocre, na superficialidade de uma espiritualidade. Na verdade não existe nenhum fundamento consistente. Havia de fato, irmãos, por alguns comentaristas, que essa maldade que o povo fez aos olhos de Deus, voltar o que era fazer mal aos olhos de Deus, caracterizava-se então por perda de fome de Deus. Eles não tinham mais desejo de estar com Deus, de fato buscar saciar a sua alma e estarem com isso satisfeitos espiritualmente pela única fonte da vida, que é o próprio Deus. Houve de fato, irmãos, práticas mecânicas. Aquele povo cultuava a Deus, sim, mas cultuava juntamente com outros deuses. E havia então um misticismo muito impregnado numa adoração que não era somente para Deus. Meus irmãos, quantas igrejas aí afora não adoram, nem em um culto o adorado não é somente Deus, mas são personalidades, são coisas, são modismos, tudo quanto é injetado na celebração que é para ser somente para Deus. Isso distancia o povo de Deus. Há quem diga, irmãos, comentando que havia um conformismo com pecados, pessoas que estavam tomando ceia ou participando do sacrifício, participando da celebração com uma vida pecaminosa. Distanciamento de Deus, falta de dependência no Senhor, confiando em coisas que não havia nenhuma lógica espiritual bíblica que pudesse fundamentar isso. É bem verdade que no ponto anterior, quando eu falo no conformismo de pecados, é claro que naquele tempo não havia ceia ainda, logicamente, mas havia de fato as celebrações, os sacrifícios que eram apresentados, as participações de todo o rito espiritual, fazendo parte como se estivesse tudo bem, e na verdade não estavam vivendo profundamente afundados em pecados. Havia, meus irmãos, esta indiferença com a missão do que eles representavam em uma prática mecânica. Não vamos fazer, a gente vai lá ao culto, a gente faz isso, faz aquilo, e não tinha nenhum sentido de envolvimento, de relacionamento com Deus. Havia um distanciamento importante. Havia, meus irmãos, um fastio com coisas eternas, um fastio de prazer de cultuar, de adorar a Deus. Meus irmãos, são coisas que vêm para nos aprisionar muitas vezes, trazer tristeza ao coração, de nos deixar apáticos à adoração. Meus irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós vamos estar exatamente como aquele povo estava vivendo. Havia, meus irmãos, uma resistência à leitura e à meditação da palavra, aquilo que de fato deveria acontecer de forma diária e corriqueira e bem feita, eles tinham abandonado. Havia apenas um vamos fazer por fazer, um desânimo em servir, ver o serviço então como um peso e não como um privilégio de adorar e de servir a Deus. Será que você e eu nunca vivemos assim? De fazer as coisas para Deus apenas como uma obrigação, mas nunca ver como um privilégio de poder estar ali sendo usado por Deus para fazer a mínima função, a mínima coisa que poderíamos fazer para promover o reino de Deus. Havia, irmãos, indiferença diante do pecado. Não havia sensibilidade espiritual e como se fosse de fato algo apagado no coração. Amados, havia um maior apetite às coisas terrenas. Busca por empenhar energia nas coisas, como se as coisas fossem as respostas para a vida.
para a caminhada, para a subsistência, para aquilo que desse sentido à vida, deixando então de ver este papel em Deus para ver nas coisas. Isso era o que estava acontecendo, mas era de forma travestida a algo que era santo, sem ser. Isto é distanciamento, irmãos. Como se pode então cultivar uma espiritualidade, um relacionamento, quando nós não temos nem vontade de ir à igreja, ao culto? Como é que se explica? Isso é esfriamento, é distanciamento, é a falta da busca pelas coisas essenciais e eternas da nossa vida. E se nós não tivermos cuidado, somos engolidos, somos triturados por uma cosmovisão terrena, materialista, terrível, de uma espiritualidade fajuta que não tem sentido algum e nem fundamento bíblico e nem resultados para as nossas vidas. Podemos, irmãos, perceber, queridos, que o livro de Juízes ele é apresentado a nós como uma pregação à nação de Israel, que foi dita lá em Deuteronômio capítulo 8, quando Deus então ele estabelece aquilo que era para ser feito, com todas as implicações e consequências de uma obediência em detrimento da desobediência, de que se fossem obedientes eles iriam gozar das bênçãos de Deus na casa, na esposa, nos filhos, até no campo, até no trabalho deles. Do contrário, eles iriam deixar de serem abençoados em todas essas áreas da vida. Juízes, irmãos, é o cumprimento cabal daquilo que Deus havia anunciado lá em Deuteronômio, de forma muito clara. Pois o povo se afastava e o inimigo subjugava Israel. O povo se afastava de Deus e o povo subjugava Israel. Ele oprimia então o povo de tal forma, assim como lemos, e isto fazia parte da disciplina de Deus, de deixar que eles sofressem, porque optaram, fizeram as suas escolhas de se distanciarem de Deus. Irmãos, isso não é uma tarefa fácil. Nós não podemos, irmãos, nos dar o luxo de dizer: hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a palavra, eu não vou buscar ao Senhor. Não, se nós somos crentes convictos, transformados, regenerados, irmãos, não é normal não termos vontade de cultuar a Deus. Não é normal não termos o desejo de adorar o Senhor. Se somos batizados, de ceiar. Se a minha condição é de distanciamento da mesa do Senhor, eu devo correr, fazer o que for possível para que a minha condição esteja e eu poder participar daquele momento, entendendo que aquilo é importante para a minha fé. Isso, meus irmãos, é algo claro. Crente todo desanimado. Primeira pergunta: está lendo o que da Bíblia? Nada. Ora, não. Passa o dia fazendo o quê? Na internet. Pronto. Já está explicado. Irmãos, o que nutre a vida do crente é relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é leitura da palavra, é meditação nas Escrituras, é oração, é jejum, coisa que hoje poucos crentes fazem ao redor do mundo. E pronto. E vamos achar que agora vem alguém com a varinha mágica e toca na cabeça, está tudo bem. Não, o caminho não é esse. A gente pode ver isso aqui. Eles fizeram mal aos olhos do Senhor, fizeram o que era mal, se afastaram, deixaram, desprezaram, trataram com desdém o que Deus tinha feito. Todas as coisas que Deus havia permitido que eles conquistassem foram tratados como qualquer coisa. E meus irmãos, Juízes então apresenta. E nesse versículo 3, então, Jabim com seus 900 carros de ferro era um sinônimo de intimidação. Um carro de ferro era suficiente para derrubar 1000 homens. Porque ia o cavaleiro com um carro de ferro passando por cima de quem estivesse. E ele tinha 900 carros. Era um exército gigantesco. Como de fato ganhar uma guerra assim? Eram verdadeiros canhões de guerra daquele tempo. Então, um exército que tinha 900 carros de guerra era um exército extremamente poderoso. E quais eram as armas do povo de Deus? Jabim havia se responsabilizado de desarmar o povo. O povo não tinha armas de guerra mais. O
povo só tinha agora pedaço de pau, pedra, pedaço de cordas, sei lá, coisas assim. Porque as armas foram todas retiradas do povo. O povo perdeu a sua autonomia militar de guerrear. E agora lutar contra carros de ferro. Amados irmãos, neste capítulo aparecem então essas duas pessoas que Deus levanta então para ser destaques. A primeira delas, Débora. Débora, irmãos, era uma juíza de carreira. Ela não foi uma pessoa levantada espiritualmente por Deus para fazer o que ela fez. Ela era uma juíza e o povo a elegeu para aquele ofício. E por quê? Porque não havia homens naquele tempo com a coragem e com a determinação que ela tinha. E ela era de fato muito sábia, era uma crente no Senhor. Ela utilizava a lei de Deus para julgar as causas do povo. A lei de Deus. Não era o que ela achava, não era o que ela queria, não era da forma dela. Não era com jurisprudência, não era com modismos ou com a invenção da noite. Não, era com a palavra de Deus. Ela de fato, irmãos, era alguém que Deus assim permitiu para abençoar aquele povo naquela época de declínio de autoridade masculina. Homens que deixaram de lado o seu papel de liderar, assim, com a falta da coragem. Deus então estabelece Débora, eleita pelo povo, para poder então ser árbitra e conselheira. E era o papel dela no capítulo 5, você vai encontrar essa informação. Lembrando, irmãos, que essa estrutura de justiça, ela é prevista na Bíblia. No livro de Deuteronômio, Deus assim estabelece que juízes possam julgar as causas do povo. Isso foi Deus quem determinou. O povo de Israel tinha uma estrutura judicial perfeita, com conselheiros, com pessoas, com passo a passo, e eles tinham que ser julgadores, imparciais, justos e rápidos nos resultados. E as causas difíceis que surgissem, a obrigação de quem julgava era ir para os pés de Deus para receber dele a orientação certa para poder julgar. Ou se hoje fosse assim. Os advogados, né, que podem constatar, entra com um processo, passa 10 anos, 15 anos, 20 anos. E quando sai o resultado, só Deus sabe o que é que passa na cabeça de um juiz. Vivemos uma crise nesse aspecto. Mas, amados irmãos, ela era profeta, o texto diz. Esta profecia era justamente porque ela falava aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Ela então era uma pregadora, alguém que utilizava-se então desta prerrogativa, mas no entanto, Débora, juíza e profetiza, né? Ela julgava então de acordo com a lei, mas ela não era uma líder espiritual do povo, ela não era pastora do povo. E como muitos querem inferir ao texto, inferir a ideia de que naquele tempo ela adotou este papel dado por Deus de pastorear o povo, isto aí, meus irmãos, é uma inverdade de acordo com o texto sagrado. Isso veio acontecer no século XVII, pelas mãos de George Fox. Ele foi, de fato, o fundador dos Quakers e atribuiu então esta ideia de igualitarismo no ministério pastoral, de que uma mulher poderia ser pastora, mas essa ideia biblicamente não se sustenta. E assim, no verso 4, nós encontramos de fato, irmãos, uma referência de que ela era a mulher de Lapidote. Lapidote, existem muitos entendimentos que ela tinha um marido chamado Lapidote, mas ao buscar informações mais aprofundadas, Lapidote não apresenta genealogia, não se sabe quem era essa pessoa, não há nenhuma outra referência quanto a essa pessoa, e existe então um outro entendimento bíblico, teológico, de que Lapidote era uma característica, um adjetivo dela. Então, Débora de Lapidote. Lapidote é uma palavra que na tradução quer dizer facho de luz, ou mulher, aliás, fogo, iluminação, que dá a característica de Débora, que ela, sendo juíza, ela utilizava-se então da palavra de Deus, que é luz, para trazer luz ao entendimento daqueles que precisavam da orientação dela. Então, eu prefiro ficar com esta segunda opção, de que o entendimento seria Débora de Lapidote, ou Débora de uma mulher de luz, uma mulher iluminada por Deus, uma mulher que falava da palavra de Deus para orientar. Então, há essas duas interpretações, mas eu fico com essa, segunda. Mas, amados irmãos, há muitas pessoas sábias, irmãos, mas segundo o mundo.
Débora era uma pessoa sábia à luz da palavra de Deus. Como nós precisamos, irmãos, nos achegar para pessoas que são lapidotes, pessoas que são sábias à luz da palavra de Deus e não à luz do mundo. Há uma grande diferença. Mas, meus irmãos, nos versos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, que era a tribo de Israel, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens, os filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E aí o texto do verso 7 diz: eu farei com que Císera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Pronto. Isso aqui foi o que Débora disse para Baraque. Então percebam, irmãos, comigo que Débora, ela não era uma mulher guerreira, ela não era uma mulher desbravadora que ia na frente da guerra. Não, ela não era essa pessoa para comandar as batalhas. E ela não toma a frente deste ofício. Quando ela chama Baraque, que era filho de uma das tribos que estavam sendo massacradas, traz então Baraque para que ele vá à frente, cuidando da guerra, para comandar ali o processo que estava diante dele ali. Percebam comigo, irmãos, que ela então fica na retaguarda e Baraque, ele, diante desta missão, ouvindo então a ordem que Deus deu, observem, meus irmãos, que nos versos 8 ao 10, nós vamos encontrar a característica de Baraque. Quem era este homem? Percebam comigo, irmãos, aqui no verso 8 até o 10. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Essa mulher será Jael, lá na frente. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Preste atenção, irmãos, aqui que há detalhes importantes e algumas aplicações para as nossas vidas. Meus irmãos, Baraque, um homem amedrontado, frouxo, essa é a palavra, frouxo, um líder medroso, um homem omisso, um homem fraco. Que qualidade de homem, irmãos, é esse? Parece que a nossa geração hoje está fabricando homens assim. Misericórdia. São homens que, se levar para um sítio e alguém lá, a avó, sei lá, dizer: pega aquela galinha para a gente almoçar. Esqueça. Correr atrás de uma galinha para pegar para o almoço? Já era. É capaz de dizer assim: diga o Pix que eu vou pagar para lá, já mortinha, para poder já vir para a panela. Tem medo de uma galinha, medo de ir buscar. No meu tempo não tinha isso, não. No tempo da minha idade, já era. A gente era treinado para ser o contrário disso aqui. Mesmo, irmãos, tendo Deus prometido, falta fé suficiente. Baraque, irmãos, demonstrou desconfiança em Deus e não via. Baraque demonstrou confiança em Débora. Se você for comigo, eu vou. Mas me digam, irmãos, nós não somos chamados, queridos, a confiar primeiramente em pessoas. A nossa confiança tem que ser em Deus. Somos chamados a confiar nele, o Todo-Poderoso. Não podemos, irmãos, confiar nas coisas, nem nas pessoas, mas em Deus, porque Ele é o grande benfeitor de todas as coisas. É Ele que dá, que abre, que fecha, que permite, que cura, que mata, que faz viver. É Ele quem faz. É só Deus quem faz. Mas nós somos assim, irmãos. Nós parecemos muito com Baraque muitas vezes.
E parecemos pouco com Abraão, quando Deus disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, e tu vai para uma terra que eu ainda vou te dizer onde é. E Abraão olhar, um homem rico, de muitas posses, bem estabelecido, pegar tudo que tem e sair. O povo dizia: tu vai para onde? Não sei, mas Deus mandou eu ir, eu vou. Se fosse Baraque, ele dizia: não, Senhor, manda uma carta escrita, porque eu saber onde é, se lá vai ter comida, se não vai. Eu preciso saber de algum detalhe, como é que vai ser. Mas tem uma coisa, irmãos, ao olhar tudo isso, nós olhamos, irmãos, que mesmo com a fraqueza daquele homem, Deus usou a vida dele para exercer o seu propósito. O Espírito Santo de Deus, certamente, fez com que ele se encorajasse a ir à frente, para que ele pudesse mesmo ver. E quem faz é Deus quem faz. Quem faz é Deus. E, meus irmãos, eu ao olhar toda esta narrativa, nós olhamos para nós mesmos e, às vezes, como somos fracos. Não é nem diante de um desafio, mas somos fracos diante de perceber o quão pecadores nós somos. O quão pecadores e limitados nós somos. Quantas vezes somos pegos por nós mesmos, envolvidos com pecados que nós prometemos deixar e nunca deixamos. É muito fácil apontar aqui Baraque e dizer, mas espiritualmente nós somos uma tristeza muitas vezes. Às vezes negamos a Deus em momentos cruciais da nossa caminhada, com o nosso testemunho diante das pessoas. E aí o Espírito Santo, diferentemente da nossa justiça, ele toca no nosso coração, no nosso interior, nos faz perceber o peso daquilo que nós fazemos, e bate uma tristeza, bate um arrependimento, bate aquele distanciamento, e nós voltamos para o Senhor implorando pelo seu perdão. O crente de verdade, acontece isso aqui com ele. Amados, nossos pecados, irmãos, louvado seja Deus, foram perdoados na cruz. Porque se fosse por nós mesmos, não havia salvação para nós. Mas no verso 12 que nós lemos, há uma estratégia estranha. Subir com 10.000 homens desarmados para uma guerra. Onde isso tem fundamento? Como é que se ganha guerra sem uma guerra contra um exército poderoso sem armas? Quando subir ao monte, então, lá não tinha como fugir para outro lugar, porque o monte é alto, lá em cima estavam todos. Vai fugir para onde? Não tinha como, estava lá em cima. E anunciaram então para Jabim e para Sísera que Baraque e Débora estavam lá no Monte Tabor. Sísera então convocou o exército para guerrear e, confiando nos seus carros, foram até o Monte Tabor. E aí o Salmo 20 nos mostra, que muitos confiam em carros, outros em cavalos, porém nós confiamos no Senhor. Historicamente, irmãos, conta-se que houve uma chuva e havia um ribeiro no pé do Monte Tabor. O que é que os irmãos acham que aconteceu? Naquele tempo os carros de ferro não eram de pneu de câmara de ar, era de roda de ferro. Aquele riacho, aquela chuvinha que molhou ali, virou aquela laminha, os carros ficaram atolados. E agora? Deus tem a sua forma de agir. Amém, irmãos? Pode estar impossível diante de nós. Deus é aquilo que faz com que o vento sopre daqui, sopre dali. Algo acontece e a gente fica sem entender. Porque Deus é um Deus de providência e é um Deus que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O nosso se frustra, o dele não. Assim, queridos,
sempre seremos, irmãos, aqui é um parênteses, bem-sucedidos, quando nós entendemos que o sim e o não de Deus, ao ouvir a sua voz, e quando obedecemos a sua voz, seremos então submetidos ao seu comando, mesmo em circunstâncias adversas, nós seremos abençoados por Ele. Porque sempre, irmãos, nós somos levados a duvidar, a questionar, a condicionar. Senhor, se o Senhor der um sinal, se um passarinho passar aqui, eu vou entender que é a sua vontade. Tem gente que faz isso. Senhor, amanhã eu vou abrir o texto da Bíblia assim, sem nem ver. Se eu abrir e o Senhor me mostrar aqui, eu vou entender que foi. Parece que é uma coisa meio como um talismã, né? Como um amuleto que a gente, né? Irmãos, o caminho não é esse, não. O caminho, irmãos, não é esse. O caminho é depender na palavra do Senhor, do nosso Deus. Precisamos ouvir a Deus, irmãos, mesmo quando dói. Precisamos ouvir e aceitar. Quebrantar o coração, se humilhar, voltar-se para Ele e dizer: Senhor, me socorra, porque eu estou me vendo perdido nesta batalha. Este é o caminho, irmãos, e nem sempre vai estar no nosso ideal, nem sempre nós vamos olhar e ver o agir de Deus claramente diante de nós, porque Ele tem a sua forma de fazer. Mas nós, no nosso orgulho, muitas vezes queremos tomar a frente das situações e não deixar Deus fazer o trabalho. E isso foi um plano estratégico de Deus em ganhar aquela batalha. Mas observe, irmãos, que no verso 14, Débora então declara uma palavra, e eu tenho certeza, pela narrativa bíblica, que Baraque deve ter se tremido da cabeça ao pé, quando ela chega naquele momento crucial. E Débora então disse a Baraque: prepare-se. Se ela deu uma pausa, como tem essa vírgula aqui, eu acho que o coração dele foi lá na lua e voltou, diante daquela multidão, daquele exército, de tudo aquilo. E meus irmãos, hoje é dia dos pais, né? Que bom, que oportunidade para a gente poder refletir algumas coisas. Porque, irmãos, quantos males acontecem em uma família quando um pai, quando o chefe da casa é um tipo Baraque. Primeira coisa, um homem omisso, ele acaba mole, não resolve nada, tudo eu vou consultar, tudo eu vou perguntar. E aí, amor, eu faço, o que é que tu acha? Me dê a benção. Só falta dizer isso, né? Aí há uma sobrecarga ao cônjuge. Não estou dizendo que a gente deva consultar a esposa, fazer uma consulta, perguntar: meu bem, o que é que você acha? Eu estou querendo fazer isso. Você concorda? Como é que você vê isso? Vamos junto? Você está comigo? Vamos lá? Tá, vamos? Normal. Mas observe, irmãos, há uma sobrecarga no cônjuge. Há uma falta de direção e de segurança para a família. A mulher não sabe para onde ele vai levar a família, nem os filhos não sabem nem onde começa, onde termina, como é. Sabe? Porque fraco, homem omisso. Há uma crise na educação dos filhos. Uma crise extraordinária. Não há ensino de vida, modelo para os filhos, não tem. Há uma fragilidade espiritual na família, irmãos, que é o ponto mais grave. O que é que nós temos visto hoje, irmãos? Esposas sabem mais de Bíblia do que o marido. Como pode isso? Que qualidade de marido temos sido, irmãos, e visto no nosso tempo, em olhar para as nossas esposas comendo livro no aspecto de leitura. E os maridos acham que porque faz a feira e põe dentro de casa, está resolvido o problema. E o resto acontece no automático. Toma seu banho, deita no sofá e fica na internet ou na televisão o resto da noite. Está barco perdido à deriva. Pergunte sobre fé a esse homem, sobre evangelho, não sabe.
Marca um congresso de teologia. Vou, nada, não. Bota para a mulher. Pronto. E as mulheres crescendo, dando aula, afiadas biblicamente. E os homens uns opacos dentro da sua conjuntura. Irmãos, isso é vergonhoso. Isso é para mim e para você que me escuta. E hoje é dia dos pais e talvez esse seja nosso presente de hoje de noite, para nos despertar. Não lemos, irmãos, a gente não quer ler nada, a gente quer assistir rios. Só. Bota para ler o texto bíblico, gagueja mais do que tudo na vida, porque são palavras estranhas. Nunca vi. Eu tenho a Bíblia, nunca li isso aqui. Que palavras são essas estranhas? Eu me complico todinho, não sei nem o que significa. E as mulheres só lendo, bem, fluente, crescendo. Irmãos, não tem justificativa para nós homens. Se você é solteiro, vai casar, seja líder da sua casa espiritualmente falando. Você conheça mais da Bíblia do que a sua esposa e seus filhos. É a nossa obrigação. É a nossa obrigação. Se não fazemos assim, estamos na contramão, na correnteza errada. A mulher não pode saber mais do que a gente, não. Não que ela não possa saber, mas eu tenho que saber mais do que ela. Eu tenho que, na hora da crise, quem é que vai resolver? Na hora da dificuldade, quem é que vai ser o conselheiro da casa? Se Deus me pôs como pastor da minha casa, você, marido, como pastor da sua. Isso aqui é seríssimo. Seríssimo. E meus irmãos, risco de inversão. Quando o marido é omisso, quem é que é a autoridade da casa? A mãe. E aqui eu quero ser muito sincero com os irmãos, viu? Existe um índice elevadíssimo na inversão desses papéis, de filhos que criam uma confusão na mente, de, em vez de ver a autoridade da casa na figura do pai, vê na mãe. E quando fica na fase pré-adolescente e adulto, com quem é que querem se relacionar? Com o sexo do mesmo, com as pessoas do mesmo sexo. Há um estudo sobre isso, comprovadamente, que a inversão de papéis, até nisso ela prejudica, na formação da criança. A criança, o filho de casa tem que saber quem é a autoridade. E a autoridade se conquista, não é bater na mesa, eu sou o pai. Isso não. Mas nas atitudes, no exemplo, no modelo. Paternidade, irmãos, é uma coisa seríssima. Seríssima, que tem repercussões na vida da família toda. O filho que tem problema com paternidade enfrenta muitas dificuldades. E de quem é a culpa disso? Os pais. Ou aprenderam errado, ou tem preguiça de ser o pai da casa, e agora está aqui a situação. Amados irmãos, um homem frouxo, um homem mole, omisso, há uma erosão de sua autoridade, não respeita ele. Não tem quem que respeite um homem omisso. Não dá para nada. E aí, meus irmãos, a abertura para um monte de conflitos. Casamento, na criação dos filhos, do neto, na igreja. Problemas. Débora então continua, prepare-se. E aí eu fecho o parêntese da omissão do homem como um despertamento para mim, para os meus filhos que estão ficando adultos, para você, irmão que está aqui, seus filhos também. Estamos no mesmo barco. Não tem ninguém melhor do que ninguém. O que tem é uma responsabilidade que Deus fala para mim e para você aqui. E as nossas esposas e os nossos filhos esperam isso de nós. Que nós sejamos homens presentes, responsáveis, líderes da nossa casa, líderes espirituais, que comandam a família, que conduz a nossa família para os pés do Senhor. É isso que as nossas esposas esperam de nós. Quando ela lê um negócio na Bíblia, ela vai recorrer logo ao marido. Meu filho, vem cá, me explique isso aqui que eu não entendo. Ele já sabe o que é. Se ele não souber, ele disse, eu vou ver agora, porque eu aprendo e você aprende também. Vamos lá. Buscar. Hoje vivemos uma crise. Nós que temos filhos, homens principalmente, vamos treinar esses meninos para serem homens com H maiúsculo, de verdade,
líder como a palavra de Deus ensina, porque é nosso papel, é o nosso dever. E as filhas, irmãos, de vocês, eu rogo a Deus para que Deus coloque homens na vida das filhas de vocês para conduzir as filhas e seja uma família abençoada. Amém? E aí, meus irmãos, Débora continua. Baraque, então, ele, estando lá em cima, Débora diz: olha, o que vai acontecer é extraordinário. Deus vai dar a vitória, mas não vai ser você a pessoa que vai receber a honra, mas sim uma mulher. Há de todo uma conjuntura de importância ao trabalho da mulher nesta história toda aqui. Veja que Débora foi alguém importante nessa conjuntura, e quem extinguiu a autoridade do exército inimigo foi outra mulher, chamada Jael. Nós vamos ver isso depois. Mas observe, meus irmãos, nós não sabemos detalhes como isso aconteceu. O que nós temos de fato é que Baraque estava lá em cima com Débora e dá ordem para que o exército desça. E aí todo o exército é morto. Detalhes sobre este momento da guerra nós não temos, mas nós temos uma pista e eu queria ler com os irmãos. Vá para o capítulo 5, por favor. E nós vamos ler os versos 20 e 21. Talvez seja uma pista. Agora, preste bem atenção na leitura no texto sagrado. Lá no céu, as estrelas lutaram. Desde os lugares dos seus cursos, lutaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o antigo ribeiro, avante, ó minha alma firme. É o detalhe que nós temos. Como foi? Essa informação não está aqui. Como foi a morte? Nós não sabemos. Sabe aquele momento que está tudo perdido e de repente nós somos surpreendidos com uma intervenção de Deus que não se explica e chega e acontece? Foi isso aqui. Nós não sabemos. Não tem detalhes mais do que este poema de Débora que ela escreveu sobre o acontecimento com Císera. Mas observe, meus irmãos, que Deus então, como ele fez a sua ação em não revelar aqui como foi de fato isso, só sabemos que de fato aconteceu. Como mensurar, irmãos, o tempo de Deus, a forma dele operar. Nem sempre nós teremos respostas. Nem sempre. Nem sempre. E eu creio que muitos aqui já experimentou isso da parte de Deus. De repente uma seleção que já estava perdida fora das vagas, de repente Deus muda e a seleção, você de repente está na lista. De repente é uma enfermidade que vai ter um desdobramento ruim, e lá na frente Deus muda alguma coisa, e quem errou foi o diagnóstico. O médico errou no seu diagnóstico e agora o médico revê não, olha aqui, certo, vai viver. E a gente sabe que não foi diagnóstico errado, a gente sabe que foi intervenção de Deus mesmo, não é? Então, há de fato, irmãos, um modus operandi de Deus que a gente fica só perplexos muitas vezes. De fato foi isso que aconteceu. Mas olhe, nos versos 15 e 16, e aí eu já estou concluindo, é Deus, queridos, quem realiza os grandes acontecimentos. O Senhor derrotou Císera, nos versos 15 e 16. O Senhor derrotou Císera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Císera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu o carro e os exércitos até Erosete Ragoim. Todo o exército de Císera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Nós sabemos até aqui. Mas percebam, irmãos, houve de fato vitória de Deus sobre Císera, sobre aquele homem que maltratava o povo de Deus. Todos os carros de guerra foram alcançados, destruídos ali, o exército foi destruído. Todo o exército a fio de espada diante de Baraque. Císera então fugiu a pé para não morrer naquele momento, mas foi para a casa de Jael e lá ele
ele foi morto. Deus aniquilou Jabim. Lá na frente vamos ver que o rei Jabim, que era o chefe de Císara, ele foi também morto, ele foi exterminado e o povo de Deus saiu vitorioso. Mas, irmãos, percebam, queridos, que grandes lições esse texto traz para nós, agora numa perspectiva espiritual. E nós podemos ver, irmãos, claramente, que a obediência a Deus é uma coisa extraordinária nas nossas vidas, que precisa ser levada em consideração. E obedecer a Deus é deixar nosso ego em segundo plano, nossa vontade em segundo plano, e dizer: Deus, venha, tome a frente. Obedecer a Deus é ir de encontro à nossa própria vontade, muitas vezes, porque a nossa vontade às vezes nunca é de acordo com a vontade de Deus. Queremos fazer outras coisas diferentes, e Deus, ele tem a sua forma de agir. E obedecer ao Senhor, irmãos, deve ser uma coisa tipo assim: custe o que custar, vamos obedecer ao Senhor. É a melhor opção que nós temos diante dos nossos desafios. Meditar na palavra, beber da palavra, desfrutar dos meios de graça, estar nos cultos, importantíssimo. Atender ao chamamento, à santa convocação que acontece no dia do Senhor, isso é para todos nós. Nós precisamos, irmãos, olhar que deveria estar no nosso coração era dizer assim: eu não arredo o pé de perto de Deus. Estar junto, estar com Ele, estar envolvido neste relacionamento. E meus irmãos, seguramente, queridos, nós não encontraremos na sabedoria do mundo as respostas para a nossa alma. Nós vamos encontrar na palavra de Deus. E você, homem, embora Deus chame homens para ser líderes da igreja, isso não significa que as mulheres não sejam importantes e extremamente valiosas na igreja. De acordo com Gálatas 3, verso 28, todas as pessoas no corpo de Cristo têm o mesmo valor. Mesmo valor. Todos têm o mesmo valor. Igualmente. E, no entanto, queridos, não significa que Deus nos criou como clones, mas Ele estabeleceu papéis diferentes para homens e para as mulheres. Isso não diminui a mulher em absolutamente nada, mas Ele deu uma carga muito maior para os homens, uma responsabilidade que é para ser exercida com sabedoria e com temor no Senhor. Assim sendo, reconheçamos, irmãos, que a omissão é uma forma de infidelidade ao chamado de Deus. Se nós somos homens omissos, nós estamos sendo infiéis na missão que Deus nos deu. Mas, pastor, mudar isso lá em casa vai ser um moído. Olhe, dependa de Deus, Ele vai dar graça, sabedoria, mas reassuma a sua posição homem no chamado que Deus te deu de amorosamente liderar a sua casa, a sua família. Devemos assumir, irmãos, que a iniciativa do cuidado espiritual e prático é nosso. Cultivar, então, essa estrutura ativa e ação intencional que Deus nos deu para guiar, para conduzir. Devemos lembrar do exemplo de Cristo, o nosso mais precioso exemplo. Jesus, irmãos, não foi omisso. Ele veio, ele pregou muitas vezes no meio de pessoas que queriam matá-lo, mas ele não se calou e ele falou o que era para falar. Jesus foi corajoso. Outra vez chegou lá, tinha os cambistas lá vendendo coisas os elementos do sacrifício no templo. Ele pegou um chicote e saiu dando todo mundo para expulsar todo mundo. Ato de coragem. Era necessário aquele momento. Jesus, ele foi um grande exemplo de amor, de perdão, de misericórdia, mas de liderança. Ele foi de fato um grande
líder, o mais perfeito líder. E a liderança, irmãos, do marido é espelhada exatamente nessa entrega sacrificial que Jesus veio e exerceu no seu ministério. Por fim, meus irmãos, o Senhor mandou que Baraque subisse ao monte com 10.000 soldados, depois mandou descer e a vitória aconteceu. O texto fala isso. Deus chamou Débora e diga: chame Baraque e mande subir ao morro com 10.000. Depois veio a ordem: agora desça e pegue eles lá embaixo. E a vitória veio. Irmãos, muitos anos depois, muitos séculos depois, mas foi em outro monte, um outro plano, aparentemente estranho, seria cumprido também. Não seria um Baraque, nem 10.000 homens, mas seria o Filho de Deus, que subia sozinho, não com 10.000 homens, mas com 2 malfeitores naquele monte. O céu escureceu. O pai virou o rosto. O filho depois desceu do monte e venceu todos os seus inimigos. Ele venceu a morte e está sentado à destra do Pai. O grande Deus, o grande Senhor, o grande juiz, o juiz dos juízes, ele estabeleceu a grande libertação, a libertação de todos nós, para que pudéssemos pertencer a Ele. Ele levou sobre si as nossas dores, irmãos. Então o cenário de Baraque subindo e depois descendo para ganhar era aquilo que foi ali jogado luzes para algo que aconteceria muito tempo depois. Haveria de agora o Filho de Deus subir até ali, sem aparato de guerra, sem nada, levando o seu madeiro nas costas. Sofreu lá em cima, não foi fácil, mas foi na sua descida em glória e ele saiu vitorioso para todo sempre. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos faça meditar nesta palavra. E domingo que vem, se Deus permitir, estaremos aqui falando sobre o cântico de Débora. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor.